Oi, gente, eu sou a Cacá, dona das coisas da Cacá, e hoje estou aqui para falar sobre o último livro do box de livros clássicos nacionais Prazer de Ler. Esse box aqui, os 4 livros, custa R$ 50. Temos Dom Casmurro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Iracema e Macunaíma. Hoje vamos falar sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Lima Barreto, né, o nome dele é Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1881 no Rio de Janeiro, na cidade de Laranjeiras. Ele era um homem negro, tá? Que viveu no tempo da escravidão. Ele é descendente de negros, perdeu os pais muito cedo e foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto. E por isso que ele estudou nos melhores colégios, né, do Rio de Janeiro, por causa desse apadrinhamento. Porque a sua família, mesmo a sua família biológica, ela era muito pobre, né? Sua avó, ela era uma escrava aforreada. E assim, é uma história assim, muito triste, né? Em toda a sua vida, o Lima Barreto, ele sofreu preconceito, principalmente nos meios acadêmicos, sabe? Uma coisa que não deveria existir, né? Já que a gente pensa assim, por meio acadêmico, somente pessoas sábias, e eles terem esse preconceito, né? Mas era a época, né? Sim, ele foi jornalista, escritor e funcionário público. Começou essa carreira literária em 1909 pelo romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que era um personagem não branco, vindo do interior, que sofre preconceito, né? Sérios, assim. E a gente pode ver que muitas coisas que acontecem com esse personagem aconteceu com Lima Barreto. Então foi tipo uma autobiografia. Ele é do movimento pré-modernista, que tem como características o nacionalismo crítico, né? Aqui a gente vai encontrar muito isso de nacionalismo crítico. Ele usa desse recurso tanto para acarretar a história de ironia, como para a gente refletir, né? Temos o realismo, né? O que acontece de fato no Brasil, os elementos da sua experiência de vida e a temática social e nacionalista. Bom, gente, ele trata sobre todas as temáticas, sim, social, mas principalmente o preconceito racista, tá? O racista. Vamos falar sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi publicado em 1915. Ele é situado no Rio de Janeiro. 4 anos depois que a República tinha sido proclamada. E nessa época estava no governo, né, o Marechal Floriano Peixoto. Era uma época de reformas radicais e este livro é dividido em 3 partes, que são os 3 conflitos, né, que o Policarpo ele passa, tá? Primeiro, o conflito social, cultural. Primeiro, cultural.
Policarpo era uma pessoa assim, que ele lia muito. E assim, ele lia muito, ele estudava muito o Brasil. Por quê? Porque o Policarpo, ele é um nacionalista, assim, apaixonadíssimo pelo Brasil. Então, na sua sala, né, na sua biblioteca, tinha um monte assim de livros, tudo sobre o Brasil, a cultura brasileira, é, a geografia, a história, tudo sobre o Brasil. E ele pesquisou, né, e viu que o instrumento mais brasileiro que se tinha era o violão. E com isso ele pede para o seu amigo Ricardo Coração dos Outros o ensinar. Esse personagem, Ricardo Coração dos Outros, é muito importante na história de Policarpo. Também temos aqui, num aspecto cultural, o folclore, né, que ele tanto estuda, e também a cultura indígena. Ele, né, redigiu um requerimento, né, para que a língua tupi-guarani fosse a língua oficial do Brasil, alegando que antes do português chegar na nossa terra, a gente já falava tupi-guarani e essa terra já era povoada de brasileiros. Ele fala que a língua portuguesa é uma língua emprestada e não própria do Brasil. Ele falando isso provocou um grande burburinho, né, entre todos da cidade. Todo mundo achava que ele estava doido. E assim, é muito engraçado que eles atribuem essa loucura do Policarpo ao fato dele ler muito. Eles pensam assim, se ele não é acadêmico, por que ele lê tanto? É isso que levou esse homem à loucura. Aí tem um, né, que até fala assim, há 40 anos que eu não toco num livro. Então, assim, o grande inimigo é o livro, é o conhecimento, é o saber, sabe? Então, e aí ele chega no trabalho, o Policarpo é um funcionário público, e ele recebe a ordem de redigir um ofício. Só que esse ofício que ele redige todo na língua tupi-guarani. Aí o chefe dele chama ele para perguntar o que foi que aconteceu, que língua estranha era aquela. Aí ele ficou revoltado, falando que, poxa, você não sabe que isso aqui é do Tupi-Guarani, você não sabe falar a língua do Brasil. Aí o chefe ficou bravo logo, falou que tinha várias faculdades, que tinha tirado nota 10 em álgebra, que ele era um homem muito sábio. E aí o Policarpo foi parar no hospício. E aí, né, ele foi passando os dias, a filhada dele sempre visitando ele. Chegou o momento dele ir embora do hospício. E quando ele vai embora, né, a filhada dele dá a ideia dele ir para um sítio, comprar um sítio para ele viver uma vida em paz, longe da cidade e tal. E aí ele compra o sítio e chama de Sítio do Sossego. Quando ele chega lá, ele pensa assim, realmente eu estava errado. Poxa, eu briguei tanto com as instituições, e o que vai fazer o meu país crescer não é nada disso, é o setor agrícola, que é a segunda parte, tá? O segundo conflito, que é o agrícola.
Então ele pensa assim, poxa, o Brasil é uma terra que tudo dá, tudo dá. A gente pode, sim, trabalhar nesta terra, colher ainda, ter lucro dela. Só que as coisas não aconteceram do jeito que ele pensava. Por quê? Porque a terra era cheia de bichos, assim. E principalmente de formiga saúva, assim. Nossa, ele plantava. E assim, ele não sabia plantar. Ele primeiro teve a dificuldade em saber como é que plantava, né? E aí ele contratou um ajudante. Depois veio os animais que assim, acabava com as plantações dele. E assim, teve muita briga com o vizinho, porque o vizinho, ele fazia assim, ele dava alguns alimentos pro povo e os vizinhos pensavam que ele fazia isso porque ele queria se promover na política, tá? Assumir algum cargo político. E Policarpo não queria entrar na política. Ele queria resolver o problema do Brasil por outros meios que não fosse a política. Então ele pensou, né? Viu a situação, viu as dificuldades do setor agrícola e redigiu assim uma carta, um documento, né? Para entregar para o Marechal. Ele pensava assim, ai gente, eu vou chegar lá, vou falar com o Marechal. O Marechal vai ver os problemas agrícolas que o Brasil tem, vai ver que eu dei algumas soluções para o Brasil ser uma potência econômica e tudo vai mudar, tudo vai dar certo para o meu país. Só que chegando lá, o Marechal, ele nem deu bola pro Policarpo. Nem deu bola. E aí, o Marechal fala pro Policarpo, porque já estava acontecendo algumas revoltas contra o governo, tá? Fala assim pro Policarpo, por que você não vai defender o Brasil, né, contra essa guerra civil que está acontecendo? Aí o Policarpo vai, pensando que era, assim, uma coisa boa que ele ia fazer pelo país dele. Só que chegando lá, que é a terceira parte, tá, gente? Essa aqui. Chegando lá, ele constata que muitas pessoas estão perdendo a vida, que muitas pessoas estão sendo presas injustamente e que aqueles que estão bajulando o governo, essas coisas, eles estão ascendendo de cargo. Então, tava nem aí para a instrução da pessoa. A pessoa bajulava o governo, fazia de tudo, tá, a ascensão. A pessoa reclamava nem que for um ar, já vai presa, entendeu? Então, assim, ele vai se desiludindo, vai refletindo assim, pô, o que eu fiz da minha vida? Eu quis tão bem a essa pátria, mas nada deu certo. E aí ele chega uma hora que ele é preso pelas ideias dele, porque por causa também desse documento que ele entregou ao Marechal, e aí ele é morto, né? Isso é o triste fim dele. Mas assim, gente, eu acho que o livro não se resume só a isso, tá? Não é só o Policarpo. Ele tem muito mais.
Os personagens secundários como a Ismênia, ele faz uma crítica àquela obrigação que a mulher tem de se casar, que se ela não casar, ela tem algum defeito. Hoje em dia é menos, mas assim, eu ainda acho que tem, porque, tipo, eu tenho 35 anos e eu nunca me casei, tá? E assim, eu vejo que algumas pessoas perguntam, mas por que você não se casou? Por que você tem que casar? Tem sim. Tem algumas pessoas que perguntam sim, como se fosse uma obrigação minha casar, como se eu não me casar ainda, tá faltando uma parte, entendeu? Da minha vida, como se eu não me casar, vai sempre faltar aquela parte. Outra coisa, né, que ele fala sobre os surbubos, sobre as pessoas que moram nas caixas. Muito legal a reflexão dele. E a terceira coisa que ele fala, que ele coloca, é sobre a religião. Que a mulher do trabalhador, do ajudante do Policarpo, né? Ela é curandeira. E lá existe também um padre. Então ele reflete sobre isso, sabe? E também sobre a medicina. Ou seja, a curandeira, se não deu certo com a curandeira, a pessoa vai procurar um médico. Se não deu certo no médico, a pessoa vai procurar a curandeira. E a religião católica seria só para ofícios, como casamentos, batizado, essas coisas. É muito legal esse livro, gente, sério. Eu, eu não ia ler, eu ia vender sem ler esse livro. E, nossa, eu não acredito. Ele realmente foi um dos livros que eu mais gostei. Eu sei que eu falei isso também com o Dom Casmurro, mas o Policarpo sou eu, sabe? Sim, eu sempre amei meu país, muito. Eu sou patriota também, mas hoje eu vejo que eu também me desiludi pra caramba, assim, sabe? Quando cheguei na universidade, pelos mesmos motivos dele. E assim, hoje eu vejo que realmente o nosso povo, ele costuma valorizar mais o que tem lá fora do que o Brasil. E isso é um obstáculo muito grande pra gente, sabe? Não que a gente não possa gostar do estrangeiro. Tipo, eu gosto muito de RBD, sabe? Uma banda mexicana. Não tem problema. Meu sonho também, além de conhecer cada parte do Brasil, é ir pra Disney, é conhecer a Disney. Mas não tem problema. Mas eu acho que o meu país tem que ser valorizado e a gente tem que conhecer mais o nosso Brasil. Gente, eu termino essa série de vídeos. Ah, antes, tem também filmes sobre o Policarpo, tá? Um filme maravilhoso. Eu também vou deixar aqui na descrição sobre para vocês verem no YouTube, tá? E assim, é bem fielzinho. A única coisa assim que não tem no livro, tem no filme, é que o Policarpo, no filme tem dois romances. E aqui ele não tem nenhum. Mas fora isso, o filme é muito bom também. Eu sempre faço assim, gente. Eu primeiro leio o livro, depois eu vejo o filme, pra assim, ajuda a memorizar e a compreender melhor a história. Tá. Eu termino essa série, né, de vídeos muito feliz. Primeiro, de ter falado de tantos autores, né, de 4 autores brasileiros muito importantes para nossa terra. Eu acho que ter fechado com Policarpo Quaresma
foi assim, combinou super bem, né? Um patriota que lia autores brasileiros. Então, por favor, leiam mais autores brasileiros de qualquer gênero, né? E assim, foi muito bom. Um beijo para todos e até a próxima. Ah, e aqui embaixo também, se eu não falei, não sei se eu falei, mas se eu não falei, aqui embaixo também vão ter os links dos outros vídeos que eu fiz, das outras obras desse box, tá?